Oi, gente bonita! Hoje estou aqui para compartilhar com vocês sobre aliança e quebra de aliança segundo a Bíblia. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 17. É um livro muito misterioso. É um livro cheio de parábolas, de alegorias, de comparação com o povo de Deus. E nesta parábola que nós vamos meditar, vai falar sobre aliança e quebra de aliança e o prejuízo que isso acarreta. Amém? Então você que está gostando já do conteúdo deste canal Claudineia Vick, se inscreva, compartilhe e comente, faça pedidos de oração, vários comentários, amém? Vamos divulgar a palavra do Senhor através desta rede social. Bom, indo para lá Ezequiel, capítulo 17, diz assim: a parábola das duas águias e da videira. Sempre que nós vemos parábola na Bíblia, lembra que parábola é um pequeno ensinamento, um pequeno texto comparativo. Traz figuras da natureza ou do cotidiano para fazer comparação com a vida. Amém? Então aqui diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação, olha só, para com a casa de Israel, e diz: assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Aqui eu já começo a dizer que esta grande águia é uma comparação com o reino babilônico, com Nabucodonosor, Líbano com Jerusalém. Amém? E arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e trouxe-a a uma terra de mercancia, na cidade de mercadores a pôs. Arrancou a ponta mais alta. O rei Zedequias fez aliança com Nabucodonosor, mas depois ele se rebelou e quebrou a aliança. Por que ele fez aliança? Porque ele cresceu os olhos. Porque Nabucodonosor era um homem muito poderoso. Nabucodonosor era um homem muito poderoso. Olha, queridos, se eu falar às vezes enrolado, é porque eu tenho um problema de dicção, mas isso não empata de eu falar da palavra de Deus, de eu estar ministrando aqui a palavra do Senhor. Não tenho vergonha nenhuma de dizer esse pequeno problema meu de dicção, que a minha língua era presa quando pequena. E com uma professora da primeira série que me ensinou muito, fez muito exercício e eu consegui soltar mais a minha língua. A minha filha até tem também este problema, nasceu com este problema, aliás, mas com os 7 anos nós fizemos a cirurgia e já foi solta a língua dela, então já fala normal. Mas eu tenho esse problema, tenho esse pequeno probleminha natural, amém? Mas isso não dificulta e nem me diminui para estar ministrando a palavra do Senhor. Aqui a palavra por si só fala e fala ao seu coração, e ela é poderosa e eficaz para trabalhar em nossas vidas. E diz aqui que essa ponta mais alta dos seus ramos, como eu disse, era o rei de Jerusalém, que foi levado
O rei Joaquim, na época, foi levado cativo para lá, para a Babilônia. Vamos ver a história. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a, pôs junto às grandes águas com grande prudência. Aí ele fez toda essa artimanha, fez a união, tudo com a intenção de quê? De acabar com Jerusalém. Porque todo ato tem uma consequência mais lá na frente. A ordem para o povo de Deus de Jerusalém era não se misturar com outros povos, fazer comércios com outros povos, fazer alianças, até mesmo casamentos com outros povos. E quando isso acontecia, havia uma consequência. Quando o povo começava a cometer idolatria, havia uma consequência, porque quebra de aliança traz consequência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira, e produzia sarmentos e lançava renovos. Por um determinado tempo, quando você se usa da sua ambição, do seu desejo, como houve nessa união, pode até por um momento haver uma falsa prosperidade, trazer uns benefícios mais passageiros. Um benefício que aos seus olhos podem parecer bons, mas no final não é bom. Como em Provérbio diz, que o coração do homem é enganoso, e aos seus olhos tem caminhos que parecem bons, mas o final deste caminho é a morte. Então, prosseguindo, houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheia de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes, estendeu para ela os seus ramos, desde as aréolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Sempre no momento se vale de uma boa intenção, querendo trazer frutos bons, dinheiro, prosperidade, bens materiais, mas se o seu tesouro estiver nessa terra, você não passa de um miserável, porque nós devemos fazer tesouros no céu, onde não há ladrão, onde não há ferrugem, não tem dano ao seu bem, porque lá a recompensa é grande para tudo que nós fazemos aqui. Se o nosso tesouro estiver no céu, está garantido. As nossas bênçãos, tudo que nós fazemos, o Senhor recompensa. Então, nós devemos fazer boas obras aqui, sim. Boas obras. Aqui dizem mais seguindo. Nós já sabemos que essa grande águia representa Ezequiel, expressando uma mensagem de Deus em forma dessa parábola. A grande águia refere-se a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Líbano é uma referência a Jerusalém, já falei, nos tempos bíblicos. Então, o Líbano era a extremidade norte da terra prometida. Até como hoje ainda é ali de Israel, ali a fronteira, né? Então, a ponta mais alta dos seus ramos, esta especificação refere-se ao rei Joaquim, como eu falei. Rei Joaquim, rei de Judá, levado cativo à Babilônia. Lá em 2 Reis, capítulo 24, conta a história. Quando o rei Joaquim foi levado cativo para a Babilônia. Então, dentre o rei Joaquim, também Ezequiel, um dos profetas do Senhor, que era da linhagem sacerdotal, mas que o Senhor escolheu para ser um profeta em meio aos exilados, em meio ali ao povo sendo oprimido, escravizado. Mesmo assim, o Senhor levantou Ezequiel para mostrar que Deus
ainda estava com o seu povo, que Deus não desampara o seu povo. O Senhor diz na sua palavra, mesmo que uma mãe abandone seu filho, Ele jamais nos abandonará. Então, mostrou através do profeta Ezequiel para aquele povo que Ele estava com ele. Tudo que aconteceu era consequência de aliança quebrada. Aliança quebrada gera consequências. Fique atento nisso. Aliança quebrada gera consequências. Foi o que aconteceu nesta época. Amém? Então, mais uma grande águia. Esta águia, do capítulo 17, versículo 7, representa o que? Já outra parábola ali mostrando sobre Faraó ao Egito. O rei Zedequias de Judá rebelou-se contra Nabucodonosor. Lembra que eu falei que Zedequias fez aliança com Nabucodonosor? Ele fez aliança com Nabucodonosor e depois se rebelou, quebrou essa aliança e apelou para quem? Foi se aliançar com outro povo, ao Egito, pedindo ajuda militar do Egito naquela época. Também temos essa história confirmando esse fato em 2 Reis, capítulo 24, versículo 20. Viu? A Bíblia é verídica, fato real, mostra na realidade. E aí fala sobre o vento oriental. O vento oriental, no versículo 10. Mas estando plantada, prosperará? Olha aí o que o Senhor fala, através dessa palavra para você, neste momento. Mesmo que você faça aliança do seu próprio entendimento, sem o consentimento do Senhor, prosperará? Pensa nisso. Porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? De todo não se secará? Desde as auréolas do seu plantio se secará. Aí é uma afirmação. Desde as auréolas do seu plantio, as raízes se secará. É grave este erro que cometemos quando não pedimos ajuda de Deus, quando não pedimos orientação de Deus, quando seguimos nossos próprios passos, fazemos alianças que não é para nós fazermos, cometemos erros gravíssimos assim, e aí vem a consequência. Disse agora a casa rebelde. Diz a casa rebelde, fala. Casa rebelde é aquele que não se firmou na aliança, que quebrou a aliança. Rebelião é o quê? Rebelião é quando alguém faz a sua própria vontade, mesmo que todos estejam falando o contrário, se acha o dono da verdade absoluta. E você não é dono da verdade. O dono da verdade é Deus. Então é melhor buscar a orientação de Deus. Melhor buscar a orientação de Deus, que tudo sabe e tudo vê. O homem vê não como vê Deus. O homem vê a aparência. Deus olha para o coração. Deus sabe tanto passado, quanto presente, quanto futuro. E nós sabemos o quê? Nós só sabemos passado, porque alguém nos contou, porque vivenciamos, experimentamos o passado, o presente, porque estamos no momento, e o futuro. E o futuro, do que sabemos o futuro? Só projetamos, mas não temos certeza do futuro. Só fazemos planos, mas não sabemos se esses planos vão dar certo ou não. E aqui o Senhor está nos ensinando que Ele sabe, porque Ele sabe o futuro. Então, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, tomou o seu rei e seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. E tomou a um da semente real e fez concerto com ele e o trouxe sob juramento, tomou os poderosos da terra.
para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu conserto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando dos seus mensageiros ao Egito. Fez aliança com outro povo ainda, para que ele mandasse cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o conserto e escapará? Ninguém escapa das consequências. Ninguém escapa das consequências. E o que é uma aliança? Aliança, por exemplo, aliança entre o homem e uma mulher. É uma união. Hoje nós usamos uma aliança no dedo. Eu uso uma aliança que eu sou casada. Então, já desde o Egito veio esse costume de se usar aliança para mostrar uma união entre o homem e a mulher que se relacionam, se cooperam juntamente para viver em harmonia juntos, planejando juntos a sua vida. Então a aliança simboliza isso, é um símbolo da união e que representa a eternidade, que não se separe o homem que se uniu à sua mulher, não se separe. Então a aliança simboliza isso, simboliza a união eterna, uma aliança que não pode ser quebrada, Amém? Então aqui mais adiante vai estar falando. E voltando à aliança. Na aliança, lá do tempo dos gregos, eles também tiveram o costume de colocar aliança prata. Por que prata? Porque segundo o costume deles, prata era o que simbolizava o coração. Naquela época, o coração humano revelava o amor do coração. E por isso eles tinham o costume de usarem a aliança prata. Hoje nós temos alianças de várias cores e temos aí a importância de usarmos aliança simbolizando a união, simbolizando uma vida junto, simbolizando que fez uma aliança, um pacto, que fez um contrato para ficar ali unido. Então, nada mais é do que isso, um contrato, um pacto. Amém? Então, seguindo mais adiante, como eu falei. Como eu vivo, diz o Senhor, versículo 16. Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo conserto quebrantou. Sim, com ele no meio da Babilônia certamente morrerá. E Faraó nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Deus é Deus que provê toda situação para que haja vitória, para que haja quebrantamento. Ele leva certas situações para que caia em si e para que haja uma restauração, porque ele não tem prazer na morte de um justo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer numa pessoa que morre sem conhecimento da verdade, sem o tê-lo como Deus. Ele não tem prazer. O seu prazer é que o conheça, que tenha ele como Deus e único Senhor, que faça essa aliança com ele. E por isso o Senhor diz, pois que desprezou o juramento, quebrantando o conserto, feito com aperto de mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu conserto que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová.
Também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Olha a providência do Senhor para que haja uma restauração. No monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitará debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e a sombra dos seus ramos habitarão. Está falando aqui do remanescente, do que virá da descendência de Davi. Quem? Jesus. O reino messiânico está falando de Jesus, que se levantou em Israel como um profeta verdadeiro. Se fez carne, o Deus Todo-Poderoso, em Jesus, seu Filho amado, para nos salvar, para nos resgatar. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o farei. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para o que eram os seus. O seu povo ali onde ele veio, em Jerusalém. Para aquele povo. Mas os seus não reconheceram, não receberam. Crucificaram Cristo, crucificaram nosso Mestre. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, não está morto, está vivo, e deu seu Filho ali para que morresse por mim, por você, ressuscitando ao terceiro dia, dando-nos o Consolador, o Espírito Santo, para nos vivificar com Ele, para vivermos com Ele, para sermos restaurados com Ele, para fazermos uma aliança com Ele. E o Senhor então nos enxertou nessa videira, nessa planta que se chama videira, que se chama Jesus. Em Jesus nós somos enxertados, em Jesus nós somos ali frutificados. O Senhor frutifica em nós através do seu Espírito Santo, e nós vivemos na fé, vivemos por fé. É nisto que diz esse texto maravilhoso, comparação da águia, falando do poder, falando da quebra da aliança. Então, não quebre a sua aliança com Cristo. Saiba que quem tem mais poder é o Senhor. Ele é o soberano, Ele é onipotente, Ele é o todo-poderoso. É o nosso Deus que criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra. Então medite nessa palavra que eu trago para você nesse dia, falando sobre essa comparação dessas águias, dessas árvores que representam ali o povo de Israel, que representa a quebra de aliança quando se é quebrada por vários valores, como aconteceu lá em Jerusalém. Essa profecia aqui se cumpriu e nos ensina a não quebrarmos aliança, a obedecermos a palavra do Senhor, a não andarmos por ensinamentos de homens, a andarmos pelo ensinamento da palavra, ensinamento de Deus. A sua voz está aqui, seu manual de vida está aqui. Então siga este ensinamento e prosperará. Faça essa aliança. Você que está com a aliança quebrada, renove essa aliança com Cristo e viverá eternamente. O Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância eterna. O Senhor quer que você tenha vida eterna com Ele. O Senhor quer lhe prosperar tanto nessa terra como lá no céu, morando com Ele, vivendo com Ele. Vai ser maravilhoso essa vida com Cristo. Desde agora, você pode ter o reino de Cristo em você, através de Jesus Cristo. Em você, você pode ter esse reino restaurado em você, o reino do Todo-Poderoso. E você experimentar milagres na sua vida, experimentar tantas coisas boas. Dons espirituais que o Senhor nos concede. O Senhor
fala conosco de várias formas. Ele nos fala através dessa palavra, ele nos fala em sonho, ele nos fala no louvor, ele nos fala através dos seus profetas, ele tem várias, ele é multiforme. Ele tem várias maneiras de falar, várias maneiras de agir. Não podemos limitar o nosso Deus. Então fique com essa palavra, porque o Senhor, ele plantaria um renovo que é o Messias Jesus Cristo. Seu reino seria estabelecido em toda a terra. Em toda a terra. O Senhor quer estabelecer um reino na sua vida, na minha vida, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se inscreva neste canal se você gostou deste conteúdo. Adore ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Adore a Ele. Glorifique a Ele. Sirva a Ele. Amém? Então compartilhe esse conteúdo para muitas pessoas não quebrarem a sua aliança, viverem restaurando a sua aliança, viverem em união, viverem com Cristo. Só Cristo te dá o que você precisa. Só Cristo restaura o que está quebrado, o que está perdido. Só Cristo restaura o seu casamento. Só Cristo que te dá saúde. É só Cristo que pode fazer tudo por você. Jesus Cristo. Creia nessa palavra e fique com essa palavra e seja abençoado. Que essa palavra alcance seu coração que está ouvindo nesta hora e você seja curado, e você seja transformado, e você seja liberto do que está lhe aprisionando, do que ele está lhe causando sofrimento, angústia, dor. Você seja livre dessa depressão, você saia desse quarto escuro, você saia dessa opressão, de tudo que está lhe fazendo mal, e você cresça e amadureça em Cristo Jesus e alcance esse tão bom, almejado, a presença do Senhor Jesus na sua vida. Esse bem aí é maravilhoso. A vida com Cristo é o bem maior. Nós chamamos a nossa vida, e bem maior ainda é a vida com Cristo. A vida com Cristo. Amém? Fique com Deus. E se inscreva no canal.